Olá, pessoal! Estamos chegando em mais uma aula da mentoria, se finaliza mais uma semana de estudo. E hoje a gente vai estudar as cartas de 1ª e 2ª Pedro. É isso aí, Pedro. Pedro é um dos discípulos mais conhecidos, né? Pela sua impetuosidade, pela sua impulsividade, mas também por ser um homem que foi extremamente usado por Deus, pelo Evangelho de Cristo. E aí a gente vai estudar sobre as cartas que Pedro escreveu. Pedro também escreveu cartas. Foi o período de 65, a primeira carta, e 66, a segunda carta, depois de Cristo. E aí ele escreveu essa carta com o objetivo de trazer para os cristãos judeus que viviam em outros lugares, né? Na Ásia Menor, aqui espalhada em outros lugares, que hoje é a Turquia, atualmente é a Turquia, esses cristãos que residiam em outros lugares, que estavam espalhados, estavam tendo perseguição. Então ele escreveu essa carta para essa carta girar por aí, essas duas cartas girar. Hoje em dia é como se fosse a gente fazer uma publicação no Facebook, né? Ou fazer um e-mail e mandar para várias pessoas. Pedro, ele é o mais conhecido dos 12 discípulos de Jesus. Ele foi uma pessoa que andou muito próximo de Jesus, ele esteve muito perto de Jesus, ele foi uma pessoa que mais conversou com Jesus. Então Pedro, ele era próximo de Jesus. A gente vê isso lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então isso proporcionou que ele participasse de alguns momentos muito especiais da vida de Jesus. E aí ele participou de algo assim que é muito marcado, que é a ressurreição da filha de Jairo, também um monte da transfiguração, que ele também menciona na carta dele, aí nas cartas dele, e também o sofrimento de Jesus lá no Getsemane, ele esteve perto, ele esteve ali. E Paulo, Pedro, ele é lembrado muito por ele ter negado Jesus 3 vezes durante o período que Jesus estava sendo condenado. A gente vê isso lá nos evangelhos também. Jesus sabia que ele ia trair, né? Que Pedro ia trair, ele ia negar Jesus, porque lá naquele momento onde eles estavam julgando Jesus, algumas pessoas queriam pegar os seguidores de Jesus, porque eram pessoas também que nem ele. Então eles reconheceram que Pedro sempre estava com Jesus. E aí eles falaram, esse aqui também anda com Jesus, vamos prender ele. E Pedro falou que não. E daí eles perguntaram de novo, ele falou que não. Então 3 vezes ele negou Jesus. Isso a gente vê lá nos evangelhos. Mas também é maravilhoso ver que após a ressurreição de Jesus, Pedro teve a oportunidade de confessar seu pecado, se arrepender e viver uma nova vida em Cristo. E a gente vê isso, né, a partir de Atos, que Pedro não era a mesma pessoa, né? Ele reconheceu nos evangelhos quem é Jesus, ele andou com Jesus, ele fez muitas coisas em nome de Jesus, mas ele ainda era movido por quem ele era. Mas a partir da ressurreição de Jesus, a gente vê um novo Pedro. E o Pedro que a gente vê em Atos, o Pedro que a gente vê sendo um apóstolo muito importante na criação da igreja. Tanto que Pedro, Jesus deixou para Pedro ser a pedra fundamental da igreja. A pedra a base ali, que o nome de Pedro no original era Simão. Mas Jesus colocou o nome de Pedro, que no grego significa Petra, que é pedra, pequena pedra, a pedra fundamental, a pedra que tá ali embaixo dando sustentação para a igreja. E aí então Pedro ele foi muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento da igreja. Tanto que ali em Pentecoste a gente vê que quando desceu o Espírito Santo ali, eles foram tomados, cheios pelo Espírito de Deus, pela aquela ousadia, pela aquela sabedoria que vem do Espírito de Deus, e eles saíram falando, saíram pregando, saíram vivendo isso. Isso que eles já estavam em Cristo dentro deles quando eles andaram com Jesus, mas vê aquilo lá e eles saíram. Então a gente vê um novo Pedro a partir de Atos, um Pedro restaurado, um Pedro crucificado em Cristo. E aí então a gente vê, a gente vai estudar, né, ver um pouco sobre as duas cartas, o que diz as duas cartas de Pedro aos cristãos, os cristãos perseguidos, espalhados aí pela Ásia Menor. Então Pedro escreveu a primeira carta para encorajar os cristãos a permanecerem fiéis a Cristo. Apesar da perseguição, ele quis encorajar as pessoas a permanecerem, seguirem o exemplo de Cristo, do próprio Cristo, né? Porque Cristo, ele foi perseguido. Então a primeira carta, ela traz mais ênfase aos cristãos permanecerem fiéis, permanecerem mesmo na perseguição.
Pedro ensina nessa carta que Jesus também foi perseguido. E a Bíblia diz que felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque delas é o reino dos céus. Né? Então aqueles cristãos estavam sendo perseguidos por serem cristãos. E aí o apóstolo nos ensina que se nós fomos perseguidos por sermos cristãos, nós precisamos nos alegrar, porque na verdade é um privilégio sofrer por causa de Cristo. Pedro estava falando isso para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. Pedro também é conhecido como apóstolo da esperança, porque ele renova essa qualidade no coração dos cristãos ao dizer que há recompensa para aqueles que sofrem, aqueles que foram fiéis a Cristo, aqueles que forem fiéis até o fim. Então Pedro ensina que vale a pena sofrer, mesmo que seja injustamente por causa de Cristo. Então essa primeira carta ela fala muito sobre o sofrimento, sobre essas pessoas que estavam sendo perseguidas por Cristo. Tanto que Pedro, a morte de Pedro, ele foi crucificado também. Muitos apóstolos, muitas pessoas que levaram o nome de Jesus Cristo foram se transformar em mártires. O que é mártires? Pessoas que morreram pregando o evangelho, pessoas que morreram por amor a Cristo, pessoas que não negaram a Jesus. E aí Pedro foi crucificado também. Pedro foi levado a ser crucificado, mas naquele momento de morte ele falou que ele não era digno de ser crucificado assim como o Mestre Jesus, como o Salvador que veio para nos salvar, para nos livrar. Então ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser morto da mesma forma que o Salvador foi morto. Porque naquela época, para a gente entender sobre a crucificação um pouco, não sei se foi falado em alguma dessas aulas, naquela época tinha penas de morte, penas de ficar preso, de ficar em exílio, de morte, de várias coisas pelo que eles julgavam lá, né, as leis dele. E a crucificação era a pena mais pesada que alguém poderia ter. Era a crucificação. Se a gente trazer para os dias atuais, é como se fosse, em alguns países que tem pena de morte, a cadeira elétrica ou uma injeção letal, mas provavelmente a cadeira elétrica, que é mais, talvez, dificultoso, né? E aí a crucificação era a pena máxima de morte. Então, muitas pessoas eram crucificadas naquela época. E aí Pedro foi crucificado também, em nome de Jesus, por ser uma pessoa que pregava a mensagem de Cristo, né? E aí ele falou: eu não sou digno de ser crucificado assim como o meu Salvador foi, então me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Tantos outros apóstolos, mestres, profetas se transformaram em mártires, né? Apedrejado, jogado em rio, jogado que nem em covas, também crucificados, serrados, jogados em óleo quente. Tantas formas que mataram, foram presos, foram exilados, mataram pessoas que tinham a fé em Jesus. E Pedro falava isso na primeira carta: se vocês sofrerem em amor, na justiça de Cristo, se alegram, porque o reino de Deus é para pessoas assim. Esse é o reino dos céus, é para pessoas que mesmo na perseguição, mesmo sendo perseguido injustamente, em nome de Cristo, o reino dos céus é para pessoas assim. E aí, então, ele estava encorajando esses cristãos que estavam espalhados ali pela Ásia Menor. E hoje, para nós, a se encorajar, a ser encorajado a permanecer fiéis, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dificuldade, permaneçam fiéis. E é isso a carta de 1 Pedro que ele traz para nós. Hoje, se você está sofrendo perseguição pela justiça de Deus, por amor a Cristo, se alegra. Porque o reino dos céus é para pessoas assim, que mesmo na perseguição por amor a Cristo, permanece firme, não desiste. Então, alguns textos, alguns versículos principais do livro de 1 Pedro. O primeiro que eu quero ler para a gente refletir
1 Pedro 2:22, que diz assim: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Aqui está falando de Jesus. Vou ler o versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então aqui ele está falando assim, Jesus ele sofreu também. Ele sofreu por amor a vós, né? Ele não cometeu pecado algum, mesmo no sofrimento ele permaneceu firme para salvar nossos pecados. E a pergunta que eu quero deixar baseado nesse versículo se fosse Jesus, né? Tem até um livro que fala sobre isso, tem um filme que fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? Pensa assim, pegadas na areia que ficam marcadas. Será que você está seguindo essas pegadas de Jesus? Será que os seus passos são semelhantes a Cristo, que mesmo ele sofreu pecados, sofreu dores, e mesmo assim ele não pecou, porque ele permaneceu em amor a nós, e que nós possamos permanecer em amor a ele. E aí outro texto também, que é para a gente refletir, se encontra no 1 Pedro 4, versículos 14 ao 16, que diz assim: se forem insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se alguém de vocês sofre, que não seja com assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por causa desse nome. Então ele está falando assim, se vocês sofrerem por amor a Cristo, não se envergonhem, mas que o sofrer de vocês não seja como assassinos, ladrões, criminosos ou quem se intromete em negócios alheios, que o seu sofrimento não seja sofrimento terreno, mas que o seu sofrimento seja sofrimento por amor a Cristo, que terá a recompensa, que é o reino dos céus para aqueles que permanecerem. Então a palavra de 1 Pedro dá muita ênfase a permanecer em Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. Então, 1 ano depois, Pedro escreveu a segunda carta, né? Enviou para esses cristãos aí, para nós também hoje, que é sobre falsos profetas, sobre a falsa palavra de Deus. Então, Pedro escreveu a sua carta motivada por causas de falsos profetas na igreja, que estavam deturpando a palavra de Deus. Esses profetas diziam que a palavra deles, a palavra do homem, as suas palavras eram mais corretas do que a palavra de Deus. Então Paulo está dando ênfase, está falando para o povo ter cuidado por causa desses falsos profetas, desses enganadores que vinham falar que a palavra deles era mais correta do que a palavra de Deus. Então o tema principal dessa carta é advertência contra os falsos mestres e apostasia vindoura. Já falamos também sobre apostasia, né? Em outros livros falava também sobre a apostasia, que é deixar de crer, alguém que deixa de crer. Então Pedro encoraja os cristãos a permanecerem unidos e firmados na palavra de Deus, não nas dos homens. E aí a gente lembra, por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus, para a gente estar firmado na palavra de Deus. A Maitê sempre fala aqui nas aulas, eu também falo, a importância de nós conhecermos as escrituras sagradas, a importância de a gente ler. A gente está no tempo, estamos no tempo, e aquela época também acredito que sempre teve falsos mestres, pessoas que dizem que a sua palavra é a verdade, pessoas que dizem que o que sai da sua boca né? Mas a gente entende que o que deve sair da nossa boca é a palavra e o conhecimento de Deus. Quem se exalta, em vez de exaltar a Deus, não está falando em nome de Deus. Quem coloca palavras
que não são palavras de Deus, não está falando em nome de Deus. E aí, por isso é importante ter o conhecimento das Escrituras. Pedro estava encorajando aquelas pessoas a permanecerem fiéis a Cristo, permanecerem em Cristo, não nas palavras daqueles falsos mestres, daquelas pessoas que seguiam, que queriam se enaltecer, não enaltecer a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Então aqui a gente vê que o apóstolo Pedro adverte a respeito de várias coisas terríveis que em breve iriam acontecer no meio do cristianismo. E eu lendo aqui, a gente vê bastante isso no capítulo 2, é o que acontece hoje, e a gente precisa tomar cuidado com isso, por isso conhecer as Escrituras. Então, no capítulo 2, versículo 1, ele fala sobre falsos profetas e mestres que surgiriam dentro da igreja, instruindo heresias terríveis e destruidoras. O que é heresias? Algo que é contra o que a palavra de Deus diz. E aí no mesmo versículo fala que esses líderes seriam apóstatas, chegando ao ponto de renegar o próprio Senhor que os salvou. Apóstatas é aquelas pessoas que deixam de crer, que uma hora criam e agora deixaram de crer por motivo algum, né? Então muitas pessoas seriam apóstatas, muitas pessoas deixariam de crer nos últimos dias, na igreja dos últimos dias. E aí no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, fala que o caminho da verdade seria infamado pelas práticas imorais de pessoas dentro da igreja. E aí no versículo 3 fala que esses falsos profetas, falando mentiras e movidos pela cobiça, transformariam a fé em um negócio lucrativo e fariam comércio dos cristãos. Meu Deus, né? Isso tudo, Pedro já falava, o Senhor já mostrava, e isso acontece hoje, isso acontecia naquela época também, a igreja dos últimos dias. Nos versículos 2 e versículo 10 do capítulo 2, fala que muitos seguiriam as práticas libertinas de tais mestres e andariam em imundas paixões. Muitas pessoas seriam enganadas por esses falsos mestres, por esses falsos profetas, né? E a gente vê isso, infelizmente. E aí no versículo 10 e versículo 14 fala assim: os cristãos dos últimos dias seriam rebeldes, atrevidos, difamadores, lascivos e avarentos. Então, aqui Pedro já falava, né, que os cristãos dos últimos dias seriam rebeldes, atrevidos, difamadores, lascivos e avarentos. Os cristãos. E aí a gente tem que tomar cuidado, que a gente vê isso hoje em dia. Vê falsos mestres, falsos profetas, cristãos rebeldes, pessoas que difamam, avarentos, tantas coisas, tantos pecados dentro da igreja, dentro de algo que seria para a glória de Deus e está sendo para a glória do homem. E aí a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente acaba colocando tudo no mesmo saco, colocando tudo dentro da mesma sacola e falando aquela igreja, a igreja, os cristãos. Não, são pessoas que se dizem cristãos. São pessoas que são apóstatas, são pessoas que usem a fé para negócio. São pessoas que são difamadores, são pessoas que são apóstatas, são pessoas que deixaram de crer, mas usam o nome de Cristo. Então que a gente tenha cuidado de não colocar tudo no mesmo saco, também não ficar com raiva de Deus, não ficar com raiva de Cristo, não ficar com raiva do corpo de Cristo, que é a igreja, que é usado, que deve ser usado para a glória de Deus, para amar o próximo, para amar a Deus. E aí a gente vê isso hoje em dia, isso é a igreja dos últimos dias. A igreja dos últimos dias é uma igreja de dores, uma igreja com dores, uma igreja perdida. Uma igreja onde tem falsos mestres, uma igreja onde tem cristãos rebeldes, onde tem difamadores, onde tem lascivos, onde tem avarentos. Mas que a gente não se engane, a gente não coloque tudo no mesmo saco, que a gente saiba discernir. E é através da palavra que a gente vai entender quem é de Deus, quem não é, quem está se engrandecendo e quem está engrandecendo o nome do Senhor. Então que sempre quando a gente olhar para pessoas
que se dizem cristãs e fazem coisa errada, que a gente não coloque tudo no mesmo saco, ou que a gente fica com raiva de Deus. Não. Deus já falava que isso ia acontecer através dos profetas, através dos apóstolos, através de tantas pessoas. Então daí Paulo termina a carta dizendo da certeza que precisamos ter da volta de Jesus. E que essa certeza deve ser o maior estímulo para vivermos uma vida santa. Então tudo aquilo que eu falei antes da igreja dos últimos dias, que a certeza da volta de Cristo, de querermos estar com Ele lá na glória, seja algo que nos motiva, seja o nosso maior estímulo para nós vivermos uma vida santa, para nós vivermos pautado na palavra de Deus. Então Jesus vai voltar, o seu retorno está muito próximo e é preciso estar pronto para este momento. Precisamos estar pronto para a volta de Cristo. E pronto para a volta de Cristo é viver a palavra de Deus, viver as escrituras, viver o que Deus quer para a nossa vida e entender o que está na palavra é o que nós precisamos viver. Então, para finalizar essa aula, vamos ler o último versículo do livro de 2 Pedro, que diz assim: cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, que nós possamos todos os dias buscar mais sobre, com e de Jesus. Todos os dias da nossa vida, sobre Ele, com Ele e dele, em nossa vida e em nós. Que essa palavra de 1 e 2 Pedro possa abençoar a sua vida e que nós possamos permanecer fiéis nele, no nome dele, na palavra dele e com ele, todos os dias da nossa vida até a volta dele. Deus abençoe. Qualquer dúvida, estou à disposição.